Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. Eu chamo-me Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de vídeo de aquisições do mês. Portanto, todos os meses, portanto, no primeiro fim de semana de cada mês, portanto, eu faço um vídeo com as aquisições feitas e efetuadas no mês anterior. Portanto, hoje será o vídeo das aquisições feitas durante o mês de junho. Portanto, os discos que me chegaram para a coleção durante o mês de junho de 2026. E foi, pelo menos nos últimos 10 anos, foi claramente o mês com menos número de itens de discos a entrar para a coleção. Pelo menos nos últimos 10 anos foi, portanto, foram um total de 18 itens novos a entrar para a coleção durante o mês de junho. Isto também um bocadinho por causa de uma situação que eu já mencionei aqui no canal, portanto eu tenho uma encomenda ainda de maio, eu hoje estive a ver, foi feita no dia 6 de maio, completamente perdida, portanto 14 itens, neste caso 14 CDs, ela saiu da Holanda a 15 ou 16 de maio, há o registro da entrada em Portugal a 19 de maio e depois não se sabe mais da encomenda. Portanto, o vendedor disse que eles já abriram um inquérito junto à transportadora, mas isto está-se a arrastar já há algum tempo. Eu estou a ver que a coisa mal parada para mim. Portanto, são 14 itens que estão ali a arder, portanto, e faz com que eu estava a contar receber, portanto, este mês, e que fez com que o número de itens, em termos de aquisições, seja claramente o menor, pelo menos dos últimos 10 anos. Portanto, como disse, foi um total de 18 itens a entrar na coleção, mas muita qualidade mesmo. Portanto, um total de 18. Desses 18, 5 são super audio CDs e de muita qualidade mesmo. Portanto, não são super audio CDs quaisquer, portanto, que eu já vou mostrar. Portanto, 6 SHM CDs, 2 CDs japoneses, portanto, normais, não SHM, e o resto, portanto, CDs, está bem? Portanto, ou seja, 18, dos 18, 16 têm origem japonesa, está bem? Mas tudo, portanto, digital. Eu, como disse, vinis japoneses, torço muito o nariz. Eu sei que estou a ver um vídeo sobre isso, mas não estou numa fase muito de vinil. Portanto, indo então aqui para as aquisições, portanto, isto foi uma encomenda ainda feita durante o mês de maio, portanto, ali já mais para o final do mês de maio, a um vendedor, a uma loja holandesa, portanto, mas ela tem origem no Japão. Aliás, a loja tem filiais em vários pontos do mundo, a loja tem origem no Japão, portanto, mais 90% dos itens que tem são itens japoneses. Estou completamente apaixonado pela loja, portanto, resolvi fazer esta primeira encomenda de 9 itens. Inicialmente até foram 10, houve um que foi cancelado, portanto, mas depois acabaram por ficar 10 e eu já mostro porquê. Resolvi experimentar para ver como é que era a loja, se era de confiança, se não era de confiança, mesmo em termos de itens, e mesmo pela questão dos SHM-CDs, saber se valeria a pena ou não. Portanto, eu, ao apresentar, eu depois já dou o meu parecer sobre isso. Portanto, foram 10 itens no total, portanto, que eu fiz a encomenda. Desses 10, a loja não tinha é um álbum que eu já tenho, vinil, em CD, portanto, o Pink Moon do Nick Drake, era um SHM CD, portanto, não tinha, portanto, isto passou a 9, mas acabou por se concluir por 10 e eu depois passo a explicar porquê. Tá bem? Portanto, chegou-me já durante o mês de junho os 2 Super Audio CDs, portanto, são 2 discaços, está bem? Portanto, o de Israeli Gears dos Cream, está bem? Isto é a Super Audio CD SHM, portanto, aqui, portanto, japonês, portanto, isto só lê, porque a maior parte dos discos Super Audio CD são híbridos, portanto, mesmo num CD normal lê a camada de CD, portanto, tem 2 camadas, tem a camada de Super Audio CD e a camada de CD. Em qualquer leitor de CDs normal, lê pelo menos a camada de CD. Estes SHM CDs japoneses só têm mesmo camada de Super Audio CD. Pá, mas isto tem um sonsaço mesmo. Bate claramente, nunca me convenceu. As edições deste álbum em vinil nunca me convenceram. Obviamente que há exceções, portanto, os originais, o inglês e o americano da época, são fabulosos, portanto, mas não são muito acessíveis. E há uma reedição em vinil
Half Speed Master, eu penso que ali 2016, 2017, também muito boa, mas também com preço bem alto, está bem? Portanto, tinha muitas expectativas aqui neste Super Audio CD e concretizaram-se, está fabuloso mesmo, portanto. Super Audio CD, Israeli Gears do Scream. E outro dos discos que mais vezes falei aqui no canal, esta é a 6ª cópia que eu tenho do álbum, portanto tenho 3 CDs, 2 vinis e agora este Super Audio CD, de um dos maiores álbuns da história da música, está bem? Nada mais nada menos que o Rumors dos Fleetwood Mac, portanto esta é a edição em Super Audio CD. Epá, fantástico. É assim, eu tenho, e já falei várias vezes aqui no canal, em CD, a primeira edição Target alemã, epá, tem um sonsaço mesmo, para muitos é a melhor edição, para muitos eu diria mesmo, para a maioria é a melhor a edição digital do álbum, só perde para uma edição em vinil, para uma remasterização de 2010 do Kevin Gray e Steve Hoffman. Mas esta está muito boa. Eu hesitei durante muito tempo em comprar este Super Audio CD por causa de ter esse tal CD, primeira edição em CD Target. E as pessoas diziam que não havia melhor que aquilo, mas surgiu a oportunidade, estava a bom preço, arrisquei. Aliás, eu disse aqui ainda para aí ao mês, e disse: eu conheço-me, eu sei que mais dia menos dia vou comprar, e comprei. Em termos de agudos, eu nunca ouvi nada como isto, nomeadamente aqui na Silver Springs. Nunca ouvi até hoje nada melhor do que aqui em termos de agudos, aqui a Silver Springs. Portanto, o Fleetwood Mac's Rumor Super Audio CD. Depois ainda então aqui para os SHM CDs. Foi só um álbum e o resto coletâneas, portanto, exatamente, um álbum e 5 coletâneas, os SHM CDs. O álbum é um dos álbuns que eu mais gosto, meu top 10 de sempre, portanto, e já o disse várias vezes aqui no canal, o Dummy do Sportishead, está bem? Portanto, este não é Super Audio CD, aliás, penso que nem existe, é um SHM CD, está bem? Este álbum eu tenho em vinil, tenho também em CD, tinha muitas expectativas aqui neste SHM CD, não achei que tivesse sido um upgrade minimamente considerável relativamente ao CD. Foi o primeiro logo que ouvi e pensei, já vi que isto não vai ser para apostar aqui nos SHM CDs, só uma melhoria muito ligeira relativamente aqui ao CD. Está bem? Portanto, o Dummy do Sportishead. Outro, e ainda estão aqui para as coletâneas, e aqui a coisa começou-se a tornar séria e começou a haver aqui uma alternância e eu a tentar estabelecer um padrão. Portanto, coletânea Fleetwood Mac Greatest Hits, também SHM CD. Esta também tem em vinil, também tem em CD. E aqui sim, aqui uma melhoria grande do SHM CD para o CD normal. E eu comecei a ficar baralhado. Eu disse, pá, então, mas como é que é isto? No Sportishead não achei melhoria nenhuma, pelo menos que fosse significativa. Aqui uma melhoria bem grande. Portanto, eu, calma, que se calhar vou ter que dar aqui uma nova oportunidade aos SHM CDs. Outra coletânea, Morrissey, aqui com The Very Best of Morrissey. Outra melhoria grande, relativamente, é uma coletânea que também já tem em CD, outra melhoria grande relativamente à edição em CD, que já tenho. Este aqui acabei por ficar aqui também em casa com ele. O CD que eu tinha aqui desta coletânea acabei por levar para o meu local de trabalho, porque não levei este Fleetwood Mac, porque já tenho uma coletânea de Fleetwood Mac no local de trabalho. Portanto, o CD, eu tenho este também em CD e achei também uma melhoria grande relativamente à edição em CD, tal como é o caso dos Fleetwood Mac, está bem? E comecei-me a entusiasmar aqui com os SHM CDs. Depois, os Duran Duran com o Greatest, portanto também uma coletânea que também tem em CD, também já levei para o meu local de trabalho. Aqui outro caso igual ao Sportishead, não achei melhoria nenhuma relativamente à edição em CD. Comecei a analisar as coisas, portanto dois, ou seja, dois casos em que há uma melhoria grande e outro, pelo menos se há melhoria pouco significativa, está bem? Duran Duran Greatest.
Aqui este não tenho, é uma coletânea que só existe mesmo em SHMCD, portanto só foi lançada no Japão. The Very Best of Tears for Fears. Epá, sonsaço, isto é dos melhores CDs que eu já ouvi até hoje. Portanto, isto é exclusivo do Japão, não tem termo comparativo, como disse, não foi lançado em mais lado nenhum. Sonsaço, uma coisa brutal mesmo. Este mês foi dos que mais ouvi. O Tears for Fears, eu já disse várias vezes aqui no canal, é das bandas que eu tenho mais apreço. Outra coletânea aqui que eu. Esta aqui, confesso que ainda não ouvi e depois passo a explicar porquê. Os The Smiths com o The Very Best of Smiths, tá bem? Portanto, esta aqui tenho ainda em CD. Provavelmente vou levá-la para a loja assim que ouvir esta. Ainda não ouvi porquê? Porque ela foi encomendada, como disse, mas quando chegou a encomenda, o disco que veio em vez deste era este, um CD dos Vanilla Fudge. Portanto, o primeiro álbum da banda. Eu falei com a loja, contactei a loja e disse, pá, estou aqui um engano. Pá, e eles foram muito simpáticos, corrigiram o erro, mandaram-me rápido aqui o CD correto, a coletânea dos The Smiths, e eu perguntei, então e esta? E ele, pode ficar com ele. Eu ainda, confesso que ainda não abri, é um álbum que eu conheço relativamente razoável, pá, não posso dizer que conheça bem, mas conheço razoavelmente. Mas ainda não, isto entretanto chegou-me esta semana, ainda não ouvi, vou ver se ouço no fim de semana, para poder depois comparar aqui termos de qualidade com o CD normal, tá bem? Portanto, The Very Best of the Smiths. E já agora, Vanilla Fudge, o primeiro álbum homónimo. Por finalizarem os itens desta loja, portanto, holandesa, que é tudo CD com origem japonesa, e este eu queria muito, portanto, o álbum da Gal Costa, penso que é de 1969, é muito difícil em vinil, já as reedições que existem não são nada de especial, portanto, isto não é SHM CD, é um CD normal japonês, e tem um som muito, muito bom, estou bastante satisfeito. Portanto, para finalizar aqui esta encomenda, Gal Costa com o Gal 69, dos melhores álbuns de música brasileira de sempre, na minha opinião. Depois comprei aqui a uma loja, portanto, é uma loja onde eu compro muita coisa cá em Portugal, a FNAC, mas é marketplace, portanto veio de fora, penso que também veio da Holanda, acho que veio da Holanda, da Alemanha, um álbum que eu tenho até hoje em CD, perdão, em vinil, um deles o original americano, sonsaço, mas agora como estou numa fase de CD, este é daqueles que eu queria mesmo em CD, ele teve reedição depois de quase 40 anos, mais de 40 anos, teve finalmente reedição e pela primeira vez edição em vinil, portanto eu estou a falar do Buckingham Nicks, portanto o único álbum do Lindsey Buckingham e da Stevie Nicks, portanto antes de entrarem para os Fleetwood Mac, portanto como disse tenho 2 vinis deste álbum, um deles o original americano, sonsaço. Esta é a única edição do álbum em CD, portanto saiu o ano passado, em setembro do ano passado. Agora, como estou na fase CD, faz todo sentido ter este álbum em CD. Tá bem? Adoro este álbum. Depois, então, é essa mesma loja, portanto, à FNAC, mas mesmo na loja, não sendo marketplace, uma campanha que eles têm com frequência, portanto, na compra de 3 CDs, tem um preço especial. Portanto, uma coletânea que eu tenho em vinil e tem um sonsaço, e em CD também tem um sonsaço, porque ela tem uma remasterização fabulosa. Portanto, a Nina Simone com Moon Indigo The Complete Betalane Singles. Portanto, tem isto em vinil, é um sonsaço. Em vinil foi cortado pelo Kevin Gray, mas a remasterização disto está brutal. Não tinha grandes expectativas que pudesse igualar o vinil e na minha opinião penso que está abaixo do vinil, mas pouco abaixo do vinil, portanto fui com grande satisfação porque é muito difícil, é como digo, jazz em CD é muito complicado, tudo que eu puder apanhar bom som em CD, como estou numa fase CD, compro, e este fiz questão e surpreendeu-me, gostei muito. Portanto, esta coletânea da Nina Simone, que é a minha artista de jazz feminina preferida. O primeiro álbum a solo do vocalista dos Tindersticks, Stuart A. Staples, Lucky Dog Recordings, está bem, primeiro álbum a solo do vocalista dos Tindersticks.
e um álbum, um CD dos Dead Cab for Cutie. Tá bem? Chama-se Thank You for Today. Que também gosto muito de Dead Cab for Cutie. E este é um bom álbum da banda. Portanto, estes três foram no mesmo vendedor, neste caso uma loja. Depois, 3 super audio CDs, mas audiófilos, está bem? É um vendedor português dedicado até há pouco tempo exclusivamente a vinil e vinil audiófilo. Portanto, foi ele que eu comprei a minha edição UHQR do EJA. Portanto, ele concentra-se essencialmente em edições audiófilas em vinil. Começou recentemente a comercializar Super Audio CD e eu então comprei 3 e ia para comprar mais, está bem? Eu entretanto falei com ele por telefone e ele disse que a intenção dele é ter um catálogo vasto de edições audiófilas em Super Audio CD e foram 3 discaços de topo mesmo, está bem? Portanto, o EJA do Steely Dan, também uma edição audiófila da Analog Productions, portanto eu tenho a edição UHQR em vinil, com a mesma origem, está bem, com a mesma remasterização. Só usaço mesmo, não há muito a dizer. Este é dos álbuns mais bem gravados e com o melhor som de sempre, portanto, EJA Steely Dan, tantas vezes já falei aqui neste álbum. Outra edição audiófila dos Fleetwood Mac, o álbum de estreia homónimo, portanto isto é muito recente mesmo, esta edição tem meses mesmo, está bem, Super Audio CD, Fleetwood Mac, esta edição é da Mobile Fidelity, está bem, também uma edição audiófila, são usados mesmo, e este tem o original alemão, que tem as masters originais inglesas, em vinil, tenho uma remaster do Chris Bellman também muito bom em vinil, tenho a edição SHM-CD em CD e agora aqui, esta bate todas as outras disparado, portanto esta edição em Super Audio CD, como disse, a Mobile Fidelity. E para finalizar, e este aqui a coisa ficou muito séria mesmo, este é dos maiores upgrades que eu já vi, neste caso que eu já ouvi até hoje, está bem, portanto também discasse Genesis Selling England by the Pound. Eu tenho o original inglês, portanto Porky, tenho o alemão, os dois de 1973, portanto em vinil, tenho a primeira edição em CD e agora tenho esta edição audiófila também da Analog Production, remasterizada pelo Chris Bellman, está bem? Isto é uma coisa brutal. O meu amigo Luís Paulino já me tinha dito, ele concentra-se essencialmente em vinil e vinil mais audiófilo, portanto ele tem esta edição em vinil, ele já me tinha dito que estava muito boa, mas uma coisa é ouvir falar, outra coisa é depois ouvir mesmo na realidade, e eu quando pus este tocar, minha nossa senhora, isto é um upgrade brutal relativamente aos 2 vinis que tenho, e repito, um deles a edição inglesa Porky, está bem, mas esta edição em Super Audio CD da Analog Productions está qualquer coisa do outro mundo, portanto eu vou ter que comprar pelo menos o Super Audio CD do Lamb Lies Down on Broadway, que é por uma diferença pouca, mas é o meu álbum de Genesis preferido. Portanto, mas isto está uma coisa brutal mesmo, acreditem, dos maiores upgrades que fiz até hoje em termos de qualidade de som. Genesis Selling England by the Pound, Super Audio CD. E para finalizar, portanto, chegou-me esta semana, foi só um CD, era um álbum que eu já queria há algum tempo em CD, eu tenho em vinil, eu tenho uma boa edição em vinil, e queria uma edição da Kraft Records, e queria em CD, era daqueles álbuns que eu queria mesmo em CD, os Violent Femmes, com o seu álbum de estreia homónimo, chamado também Violent Femmes, que eu penso que é de 83. Esta é a primeira edição em CD americana, e também fiquei muito, muito agradado aqui para esta primeira edição em CD. Eu, como disse já várias vezes aqui no canal, evito aquelas remasterizações essencialmente de 1995 para a frente. Portanto, surgiu esta oportunidade e foi a uma loja alemã, foi só mesmo este álbum, tá bem, este CD. Portanto, para fechar as aquisições do mês, Violent Femmes com o seu álbum de estreia homónimo, como disse, já o tinha em CD.
Como disse, foram apenas 18 itens, portanto, recorde. Pelo menos nos últimos 10 anos, nunca tinha comprado abaixo dos 20 itens nos últimos 10 anos. Mas, como veem, teve aqui muita qualidade, nomeadamente 5 Super CDs de topo mesmo, vários SHM CDs, portanto, e edições muito específicas, portanto, foi um mês que eu me dou por bastante satisfeito, mas ainda preocupado com a encomenda que estou a arder de 14 CDs, está bem? Pronto, e por hoje é tudo, vemos no próximo vídeo, uma boa tarde.